Olá, vestibulandos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo de Redação. Se você também deseja ter o seu nome na lista de aprovados, você está no lugar certo. Esse canal foi feito especialmente para você. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar a sinetinha, ficar por dentro de todas as novidades desse canal, as aulas, dicas, resoluções de provas e tudo que nós iremos trabalhar ao longo desse ano. Galerinha, vamos embora que o assunto de hoje está imperdível. Vamos falar então de tema, tese e assunto. Vamos lá? Queridos vestibulandos, o primeiro passo dessa aula é entender o que nós precisamos fazer, né? Quais são os processos de identificação na hora de elaborar a sua redação dissertativa argumentativa. Bom, assim que você chegar no Enem, nos vestibulares, você então vai receber uma proposta de redação. Qual é a primeira coisa a se fazer? Ir direto ao tema da redação. Isso mesmo. Então você vai identificar o que você precisa fazer. Qual é a instrução que o Enem ou que os vestibulares irá fornecer para você. Dentro desse tema, então, pessoal, você irá descobrir exatamente qual será o propósito da sua dissertação. O que você deverá fazer ao longo da sua redação dissertativa. Pois bem, pessoal, a primeira coisa, então, como nós já dissemos, você irá, então, receber a sua proposta de redação e você vai identificar, então, qual é o tema da sua redação. Sobre o que você irá dissertar no Enem ou nos vestibulares, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, essa primeira diferenciação. Vamos conceituar o que é tema e o que é assunto. Então, quando você lê a sua proposta de redação, você vai identificar o tema da sua redação. O tema, então, pessoal, é uma especificidade dentro de um assunto. Ele está, então, trazendo um recorte, ele está sendo específico dentro de um assunto. Então, o assunto, ele é um conceito amplo, ele traz um conceito um pouquinho mais genérico, enquanto um tema pega essa generalização e faz um recorte, ele dá um direcionamento. Que direcionamento é esse, então? Através de uma palavra-chave, nós iremos identificar esse direcionamento, a intencionalidade, o que você deverá fazer ao longo da sua redação dissertativa argumentativa. Bom, vamos fazer então um exemplo prático dessa diferenciação de tema e de assunto? Aqui então, pessoal, eu trouxe dois assuntos, dois conceitos bem amplos para fazermos então um exercício de escrita, certo? 1, educação e 2, saúde. Veja só, pessoal, que trazer o assunto educação, ele é um conceito muito amplo. Dá para se falar inúmeras coisas sobre educação, certo? Então, dentro desse conceito amplo de educação, eu fiz um recorte dentro desse assunto. Então, eu trouxe como tema a contribuição da tecnologia na escola do século XXI. Então, perceba aqui que eu fiz um recorte. Eu estou falando da contribuição da tecnologia e também especifiquei o tempo, no século XXI. Então, eu não estou falando mais qualquer coisa de educação. Eu estou falando da contribuição da tecnologia, ou seja, como que a tecnologia age dentro desse processo educacional nas escolas do século XXI. Outro exemplo, então, se o assunto, relacionado à saúde. Saúde, assim como educação, é um conceito muito amplo. Podemos tratar de diferentes conceitos, concepções, atuação da saúde, assim por diante. Então, dentro desse assunto complexo, amplo, diversificado, eu fiz um recorte e trouxe então como tema a atuação de organizações médicas não governamentais. Então, eu quero saber, qual é o olhar que vocês têm. Vamos fazer uma dissertação sobre a atuação dessas organizações, como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, entre tantas outras organizações médicas não governamentais. Então, há a diferença de um eixo, de um assunto, um conceito amplo, para um tema, que ele é um recorte e um direcionamento a ser dissertado.
Então faremos juntos, pessoal, essa análise, né? Essa diferença conceitual do tema e assunto a partir do Enem de 2019 e 2017. Em 2019, o Enem trouxe como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dentro desse tema, pessoal, qual foi a palavra-chave, né? Qual foi o direcionamento trazido pelo Enem para dissertarmos? Bom, então nós sempre iremos sublinhar, iremos então fazer um processo de identificação desse direcionamento do tema, beleza? Bom, vamos lá então. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele está falando então sobre a democratização. A partir do momento que nós identificamos essa palavra-chave, nós então subentendemos que o acesso ao cinema no Brasil não está democratizado. E aí então, a partir disso, nós temos que entender as razões desse conceito, né? As razões de não estar acontecendo essa democratização. Conforme vocês puderam perceber na leitura da coletânea, né, eles estabeleceram então algumas razões para isso acontecer. Talvez a principal delas, né, acho que todo mundo identificou e trouxe então no contexto argumentativo ao longo da discussão, a razão então da concentração em grandes centros urbanos. Pois bem, então, a maioria das cidades brasileiras, né, não tem cinema nas suas localidades. As pessoas, então, precisam se deslocar até os grandes centros urbanos, o que acarreta, né, inúmeras dificuldades. Transporte, o custo, a distância, certo? Então, olha só, são diversos assuntos que a gente pode tratar, né, dentro desse recorte aqui. São diversos, né, os conceitos a serem tratados aqui. Uma outra ideia também que a gente poderia ter abordado dentro desse tema é o conceito, né, de arte e cultura aqui no Brasil. Como todos sabem, né, a maioria das obras dos cinemas, as grandes bilheterias acontecidas aqui no cinema brasileiro, são filmes internacionais, né? São produções hollywoodianas ou de grandes investimentos. Então, talvez as temáticas, os assuntos dos filmes, né, não aconteça esse processo de identificação das pessoas que moram nas regiões mais interiores, no interior do Brasil. Então, qual faz o sentido para essas pessoas se deslocarem, andarem, ter um custo grande até chegar no cinema, pagar lá o bilhete, né, e não ter esse processo de identificação? Bom, então aqui nós trouxemos, né, dois assuntos para se tratar dentro desse tema aqui. Então, a democratização não acontece por conta, né, da concentração em centros urbanos, ou seja, nós estamos falando da localidade, que é um assunto, e também o conceito de arte e cultura, que são assuntos bem mais amplos. Tá certo? Bom, legal. Então, para finalizar aqui a nossa análise, eu trouxe também a redação do Enem de 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, novamente, fazendo exercício, né, identificando a palavra-chave, ele trouxe então os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Novamente, né, ele está subentendido, se é um desafio, todo desafio, né, requer uma dificuldade, cumprir, romper barreiras, né, é um desafio, algo a ser superado. Então, se é algo a ser superado, significa que a formação educacional de surdos no Brasil não está legal, né? Não está sendo conforme a Constituição de 88 estabeleceu, que todo mundo deveria ter acesso à educação, à inclusão escolar, né? E todos os direitos fundamentais à pessoa. Exatamente isso, pessoal. Pronto, identificamos aqui o recorte, o direcionamento do tema. Agora, então, nós podemos trazer, né, quais são os conceitos formativos, do que nós podemos falar sobre esses desafios. Bom, primeiramente, né, um desafio óbvio que deve acontecer é em torno da escola.
né? A escola, então, deve se preparar, trazer o recurso, se estruturar, qualificar seus profissionais, a formação contínua dos professores, tanto dentro quanto fora de sala de aula, a ideia da recepção desses alunos, né, com deficiência auditiva. Então, quais são os desafios da escola? Segundo, quais são os desafios da família? Bom, nós sabemos que o primeiro desafio das pessoas, né, que tem surdez, que tem deficiência auditiva, é a família. Então a família às vezes tem um certo receio de colocar seus filhos na escola, ou por aceitação, ou por conta mesmo do preconceito estabelecidos, né? São a primeira barreira que essas pessoas surdas enfrentam, também dentro de casa. Uma vez que seus pais não conseguem se comunicar, não conhecem a linguagem de sinais, a Libras, então eles precisam procurar ajuda especializada. E essa ajuda, né, na grande maioria das vezes, não está na escola, né, não está nesse processo de inclusão. E por fim, aqui eu trouxe um exemplo da sociedade. Então, como que a sociedade enxerga? Qual é o valor que a sociedade dá para essas pessoas com deficiência, né? Deficiência de forma geral. A gente vai trazer especificamente a questão dos surdos, né? Mas como que nossa sociedade brasileira enxerga os surdos? Será que nós incluímos? Ou será que a sociedade ela ainda tem preconceitos? Ela ainda faz uma diferenciação de quem tem deficiência para quem não tem deficiência? Então, são só alguns exemplos, são só alguns assuntos que poderiam ser tratados dentro dessa redação, tá? Um pouquinho de forma específica para relacionar a palavrinha-chave desafios. Ficou tudo certo, pessoal? Tudo bem entendido? Visualizado aqui? Então, vamos agora para a diferenciação do tema e da tese. Eita, pessoal, gravar vídeo em casa é assim mesmo, até o cachorro participa. Acho que vocês ouviram um latidinho dele aqui, né? A tese, então, trazendo esse conceito, ela é o momento mais importante, né? Ela é a sua parte, seu conceito formativo mais importante do texto dissertativo argumentativo. A tese, então, traz o seu olhar, traz o seu posicionamento crítico sobre um determinado tema, aquilo que você irá dissertar. Então, tese é você dentro do texto, é aquilo que você pensa, a maneira como você se impõe, né, ou entende uma determinada situação. Por isso, então, que a gente traz esse conceito de posicionamento crítico, é a sua compreensão, seu entendimento, olhar sobre esse determinado tema. Então, né, dando continuidade aqui ao nosso exercício, eu elaborei aqui uma possível tese à redação do Enem de 2017, né, os desafios da educação de surdos no Brasil. É só um exemplo, tá, pessoal? Eu criei aqui uma possível tese a ser tratada, a ser discutida nessa redação do Enem de 2017. Então, a tese, ela responde à pergunta o que eu penso sobre o tema. Então, esse pensar é diferente, assim como nós falamos em aulas anteriores, né? Assumir um posicionamento crítico é diferente de dar uma opinião. Opinião, conforme nós falamos em aulas passadas, né? Ela é algo subjetivo, você pode opinar sobre qualquer coisa. O posicionamento crítico, ele se embasa, então, em fundamentos, em verdades incontestáveis, em situações que realmente acontecem, né, na nossa vida, no mundo real, aqui no nosso cotidiano. Então, o que eu penso sobre esse determinado tema? Vou ler, então, aqui a minha tese sobre esse assunto, né, dos desafios da educação de surdos no Brasil. A situação da exclusão e preconceito sofridos pelas pessoas com deficiência dá-se por duas razões principais: a maneira como a sociedade brasileira trata essas pessoas e pela precária oferta educacional aos surdos do país. Então, perceba, eu trouxe aqui dois principais desafios para a educação dos surdos no Brasil. Então, o primeiro desafio é o olhar, né, a maneira como a sociedade brasileira trata as pessoas. Então, esse primeiro conceito é o conceito da sociedade, conforme nós relatamos anteriormente, né, o assunto sociedade. E o segundo, a precária oferta educacional.
Então eu vou discutir, eu vou desenvolver esses dois conceitos principais. Então esse aqui foi o meu olhar, o meu posicionamento crítico sobre esse tema da redação de 2017. Espero então, pessoal, que tenha ficado bem claro o que é assunto, o que é o tema e o que é a tese. Tudo jóia? Gente, qualquer dúvida, qualquer colocação, sugestões, reclamação, elogios, por favor, deixe aqui nos comentários, né? A sua participação é muito importante para a continuidade e o enriquecimento desse canal. A partir da sua participação, né, das suas sugestões, eu consigo então trazer novos temas, uma nova abordagem, um olhar diferente desses temas, né, tão importantes para a redação do Enem e dos vestibulares. É isso então, pessoal. Não me esqueçam então de fazer sua inscrição, compartilhar o vídeo, ative o sininho aqui embaixo e seja o primeiro a receber todas as novidades desse canal. Galera, um grande abraço a vocês, bons estudos e rumo à vaga à universidade. Valeu!